Questão 5 do capítulo 1 do livro do Moisés, volume 1. A. Estime o número de grãos de areia da praia de Copacabana ou de outro que você conheça melhor. B. Estime o número de átomos contido num grão de areia. Compare as duas estimativas. Então, começando aqui por A. Para estimar o número de grãos de areia da praia de Copacabana, eu preciso primeiro determinar um volume dessa praia, o volume da faixa que tem um grão de areia, e estimar quantos grãos de areia cabem em uma determinada unidade de volume, e aí por um produto eu consigo estimar o número de grãos de areia em toda a praia. Aqui deixa livre escolher ou de outra praia que você conheça melhor, porque nós estamos falando em ordem de grandeza, e ordem de grandeza não vai mudar muito, a não ser que seja uma praia de poucos metros, ou, sei lá, considerar uma costa continental inteira como uma praia. Se a gente considerar uma praia típica, não vai ter muita diferença na ordem de grandeza, não. Outra coisa, no começo das questões do capítulo 1, o autor fala lá que é possível consultar fontes externas para dados adicionais. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, a extensão da praia de Copacabana. 4.150 metros. Agora eu preciso de mais duas informações para eu obter um volume da parte que tem grão de areia. Então agora sobre a faixa de areia. Essa faixa de areia tem lugar que a praia tem 30 metros, tem lugar que a praia tem 100 metros. Então vou colocar aqui na média 65 metros. E agora a profundidade, em que ainda tem areia. É razoável propor 10 metros de profundidade, como os grãos de areia que estão até 10 metros fazem parte da praia. E agora com esses dados aqui, eu consigo o volume da praia. Basta fazer o produto desses três dados. Então isso daqui dá 2.697.500 metros cúbicos. E aqui deixando em notação científica, 2,7 aqui é a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 elevado à sexta potência metros cúbicos. Então esse é o volume da praia. Agora que nós temos o volume da praia, nós precisamos saber quanto volume um único grão de areia ocupa. É uma forma de conseguir a quantidade de grãos de areia que tem em todo esse volume. Então nós podemos aproximar o formato de um grão de areia para uma esfera e um diâmetro médio do grão de areia como 0,4 milímetros. Que esse mili, aqui eu vou escrever em termos de um valor numérico. Então 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então agora eu vou calcular o volume desse grão de areia, né? Lembrando, isso aqui eu estimei o diâmetro. Então, para o volume, vou escrever V grão, a expressão que calcula o volume de uma esfera, 4/3 de π, vezes o raio ao cubo. O raio é a metade do diâmetro, então 0,4 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros ao cubo. Então aqui, vou repetir, né, por enquanto, 4/3. E vou escrever com duas casas decimais, 3,14, aqui 0,4 sobre 2, 0,2, ao cubo, aqui só multiplicar, 10 a menos 9 metros cúbicos. O produto desses três fatores aqui dá 0,0335. Eu repito aqui o 10 a menos 9 metros cúbicos, e se eu colocar aqui em notação científica, a vírgula anda duas casas, então dá 10 a menos 2, vezes 10 a menos 9 dá 10 a menos 11. Então dá igual a 3,35 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos. Então fiz isso aqui para organizar. E agora eu posso resolver até por regra de 3 simples. É diretamente proporcional. Se crescer o número de grãos de areia, cresce o volume que esses grãos de areia vão ocupar. Então um grão ocupa 3,35 vezes 10 elevado a menos 11
metros cúbicos. Então, quantos grãos ocupam esse volume aqui? Agora que eu vou multiplicar cruzado, então esse x aqui que está representando a quantidade de grãos que é ocupado por esse volume é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 6 metros cúbicos dividido por 3,35 vezes 10 elevado a menos 11. Então aqui simplifica as unidades. O 10 a menos 11 fica no numerador como 10 elevado a 11, o 10 elevado a 6, 10 elevado a 17. E o quociente entre essas duas mantiças dá 0,806 vezes 10 elevado a 17. Então aqui para eu ter a ordem de grandeza, primeiro eu preciso colocar em notação científica. Então se a vírgula precisa vir para cá, vou diminuir aqui em uma unidade a potência de 10. Então 8,06 vezes 10 elevado a 16. E agora eu já posso analisar aqui a ordem de grandeza. Como a mantiça aqui é maior do que 5,5, eu posso somar mais uma unidade na potência de 10. Isso é da ordem. Ou seja, o número de grãos é da ordem, esse símbolo aqui, da ordem de 10 elevado a 17. Então aqui eu fiz a A. Agora eu vou separar aqui para organizar e fazer a B. Estime o número de átomos contido num grão de areia. Então, para resolver a B agora, também vou precisar de dados adicionais. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber do que é feito um grão de areia. Então, numa pesquisa externa, eu vejo que a composição típica de um grão de areia é quartzo, que é dióxido de silício. Outra coisa que eu preciso é, a partir da composição, né, eu posso ter algumas informações sobre a composição, mas como eu quero saber a quantidade de átomos, eu vou precisar primeiro da quantidade de dióxido de silício, desse arranjo aqui, que existe em um grão de areia, e depois eu vejo quantos átomos tem aqui dentro. Eu tenho disponível, eu posso pesquisar a massa de um grão de areia e a massa molar do dióxido de silício, que aí com essas duas informações eu consigo o número de mols de dióxido de silício que tem em um grão. E é por esse caminho que eu vou seguir. Então a massa de um grão de areia, 0,01 miligrama, que é igual, vou escrever o valor numérico do mili, que é 10 a menos 3, e vou escrever em notação científica. Então esse 0,01 em notação científica é 1 vezes 10 elevado a menos 2, com 10 a menos 3 do mili, dá 1 vezes 10 elevado a menos 5 gramas. E agora a massa molar. Massa molar do dióxido de silício, né, são 60 gramas por mol. Então, para eu saber quantos mols tem em uma massa de 1 vezes 10 elevado a menos 5 gramas, basta que eu faça o quociente entre a massa e a massa molar. Então aqui eu vou ficar com 1 vezes 10 elevado a menos 5 gramas dividido por 60 gramas por mol. Aqui eu simplifico unidade de massa com unidade de massa. Aqui a unidade de quantidade de matéria, que é mol, fica no numerador. Então esse 1 sobre 60 dá 0,0167, que tem, repetir esse 10 a menos 5, mol. E aí, escrevendo isso aqui em notação científica, preciso da vírgula 2 casas à direita. Então vai diminuir aqui em 2 casas, em 2 unidades, a potência de 10, que é igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 7 mol. Então, essa quantidade de mol de dióxido de silício que existe em um grão de areia. Então, agora para eu saber a quantidade de unidades de dióxido de silício que existe em um grão de areia, baseado nessa informação aqui, basta que eu substitua o valor numérico do mol. Então aqui esse mol representa um número. Então aqui tem 1,67 vezes 10 elevado a menos 7. Esse mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então agora fazendo o produto aqui das mantiças, eu obtenho 10,05. E aqui nas potências de 10 é 23 menos 7, fica 16. E aqui eu posso deixar em denotação científica. Aqui vai ficar 1, eu preciso que a vírgula fique uma casa à esquerda, então aqui vai aumentar essa potência de 10. Então,
esse número de dióxido de silício que tem em 1 grão de areia, que eu estou calculando até agora, é de 1 vezes 10 elevado a 17. Agora eu preciso saber quantos átomos tem em uma representação do dióxido de silício. Aqui tem um átomo de silício e 2 de oxigênio. Então tem 3 átomos. Então se em cada arranjo de dióxido de silício nós temos 3 átomos, nós temos 3 vezes essa quantidade aqui de átomos em 1 grão de areia. Então, portanto, o número de átomos é igual a 3 vezes esse valor. Então 3 vezes 10 elevado a 17. E isso daqui é da ordem, como esse 3 é menor do que 3,16, então é da ordem de 10 elevado a 17, mantém átomos, né? Então, agora que a gente resolveu a B, em 1 grão de areia tem da ordem de 10 a 17 átomos. E ainda a questão pede para comparar essas duas estimativas. Se nós fizermos a razão da ordem de grandeza do número de grãos pela ordem de grandeza do número de átomos em 1 grão, dá 1. Então são da mesma ordem. Com essa comparação aqui agora, a questão fica completamente resolvida.